Está começando oficialmente agora a Semana Terapêutica Histórias que Falam. E eu agradeço a você que aceitou o meu convite, que está aqui neste grupo do WhatsApp, onde eu estou deixando as lives ali para vocês poderem assistir novamente. Quem chega primeiro ganha aplauso, e quem chegou primeiro, a minha querida Paula. Tudo bem com você, Paula? Olha só, fico muito feliz. Estafita, ai, por favor, você que está aí com esse nome, Estafita, me manda aí o seu nome para que eu possa saber quem é. Marta Aparecida chegou também. Olha, sejam todos bem-vindos. Se vocês soubessem quantos contratempos eu tive hoje, e nesta última hora eu pretendia fazer a live da tarde aqui no YouTube, mas é a primeira vez que eu estou sem uma assistente aqui, Fafita. Muito prazer, Fafita. É a primeira vez que eu faço uma live assim sozinha, sem uma assistente. E aí eu pretendia fazer a live no YouTube, mas quando eu comecei a entrar lá no notebook, eu confesso que na minha idade a gente tem bastante dificuldade com tecnologia. Se você tem 50, 60 anos, talvez você passa pelas mesmas dificuldades que eu passo, e mesmo pesquisando eu não entendi como eu faria para entrar no YouTube. Então, qual é a solução? Se eu não consigo ir por aqui, eu tenho que virar e ir por aqui. O importante é ir. Isso significa determinação. Então, eu decidi. Ai, obrigada. Olha, isso daí já me ajudou, viu? Gosto muito das suas lives. Isso daí já elevou meu humor, fico muito feliz. Manda coraçãozinho aí pra mim, gente, que quando a gente vê os coraçõezinhos, dá uma alegria, a gente fala com mais empolgação, tá, gente? E aí eu decidi, bom, vamos ver, quem sabe amanhã eu consigo uma assistente que venha me ajudar para fazer a live no YouTube. Eu vou informando vocês lá no grupo, certo, Simone? Se conseguir fazer amanhã no YouTube, eu faço. Tá ok, pessoal? Mas o importante é fazer. Se você se você esperar condições perfeitas para fazer as coisas na sua vida, sabe qual é uma grande probabilidade? Uma grande probabilidade é você paralisar, é você estagnar e não sair do lugar. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos entrar em ação da maneira que der. Tá ok? Simone está perguntando aqui, qual horário amanhã? Vamos com flexibilidade, lidando aqui com os nossos horários. Eu tinha falado que ia fazer às 18h20 a live. Hoje eu tive um contratempo e hoje eu fiquei sabendo que minha filha tem um médico amanhã às 4 horas da tarde em Sorocaba. E eu quero acompanhar a minha filha. Eu quero, como ela mora em outra cidade, e Sorocaba aqui pertinho, então eu quero estar lá às 4 horas para conversar com ela, até talvez acompanhar no exame se for necessário. Então amanhã eu vou fazer a live às 20 horas. Tá ok, Simone? E já avisando aí para todos vocês que estão aqui no grupo terapêutico. Então eu agradeço esta semana que está iniciando hoje, é uma semana do processo terapêutico Viva a Vida, criado por mim, terapeuta, mentor e coach Bernadette. E eu estou iniciando essa semana aberta a todos os que quiserem participar. Você está participando aqui por meio das lives. Eu estou fazendo lives às 7 horas, 7h10 da manhã. Estou falando como você ter uma rotina matinal que te ajude a ter mais saúde mental, emocional e física. A primeira live já foi feita hoje, essa live já está. Ai, obrigada, Fafita, parabéns, meu amor. Acompanhe ela sim, com certeza, que a gente tem que ter uma hierarquia de valores, né, Fafita? E para mim, família é uma hierarquia importante. Então vamos lá.
Já teve a primeira live hoje de manhã, onde eu falei sobre a importância de você fazer 5 minutos, 4, 3, 2, 1 pelo menos, minuto de silêncio de manhã. Assista lá para você ver que informação valiosa. Se você não me segue aqui no Instagram, já me segue aí. Se você não é inscrito no meu canal lá no YouTube, já se inscreve lá também. Deixa seus comentários, porque é muito bom quando nós interagimos. É uma amizade, né? Uma amizade que a gente vai construindo. Nós vamos entrar ao tema de hoje. Primeiro eu quero falar para vocês de onde é que veio esse meu amor pelas histórias. Eu venho de uma família bem simples. Eu sou a caçula de 7 irmãos. Nasci em 1959. Eu conheci a televisão, pensa bem, gente. Eu conheci a televisão com 10, 11 anos de idade. Na minha casa tinha só um radinho de pilha, que quem escutava esse radinho era meu pai. Então você consegue imaginar o silêncio daquela casa simples, com 7, olha só, 7 filhos. Bernadette, Zezinho, Isildinha, Mara, Cecília, Terezinha e Sinira. Eu assisti, fiz um minuto de silêncio, amei, ótimo. Se quiser, o link da música eu mando para você, tá, Fafita? Então, olha só, eu caçulinha daquela família, consegue imaginar? Aquele lar humilde, simples, e aquela criançada andando para lá e para cá. Qual eram as brincadeiras? Pular corda, bolinha de gude. Hoje de manhã eu brinquei de bolinha de gude um pouquinho com a Rose, que trabalha aqui em casa. Ela, uma hora que eu matei a bolinha, ela falou, poxa, você ainda consegue, né? Muito legal. Então era pular corda, tinha um rio, mas minha mãe não deixava a gente brincar no rio. Tinha um rio lá, maravilhoso. E minha mãe Maria, que se desdobrava para que a gente tivesse uma família feliz. Conseguiu fazer um quadro mental aí dessa família? Onde eu era a criancinha lá? Minhas memórias são de 5 anos para frente. Então eu me lembro, né, eu com meus 5, 6 anos, aí fica assim, né, eu com 6, meu irmão com 8, o de 10 minha mãe não teve, aí a Isildinha com 12, Lu, conhece a Isildinha, maravilhosa, minha irmã linda, 12, depois Mara com 14, Cissa com 16, a Tere com 18 e a Sinira com 20. Consegue fazer esse quadro mental aí? E minha mãe contava muitas histórias pra gente. Então as brincadeiras eram simples e tinha aquele ritual de sentar ali na sala. A lembrança mais forte que eu tenho disso, gente, é uma noite muito fria, aquela casa escura. A minha mãe pegou uma lata, assim, como se fosse isso daqui, colocou as brasas no fogão de lenha e aí colocou as cadeiras em volta, algumas crianças deveriam estar sentadas no chão. E aí eu tinha um tio chamado Belarmino, que a Fátima aí vai lembrar, né, Fátima? Tio Belarmino, que era avô dela. E ele contava as histórias. Olha a coincidência, gente. O som tá indo bom aí para vocês? Me fala aí. O som tá indo bom? Sim? Ótimo. Então deixa eu continuar. Tá fazendo um quadro mental aí, Simone, Fran? Estamos fazendo um quadro mental? Aquela família em volta daquela brasa para aquecer um pouquinho aquele inverno rigoroso, que naquela época inverno era inverno de verdade, gente. Sabe esse frio que a gente teve alguns dias atrás? Era assim, fechado, o inverno fechado, de tanto frio, né, Fran?
Lembra, Fran, da sua história lá com o frio? Até se você permitir, eu quero contar a sua história do frio aqui nas lives, porque a terapia ajudou a Fran numa questão aí com o frio nas memórias, né, Fran? Então, e esse meu tio, ele contava as histórias do Pedro Malazarte. Vocês ouviram já as histórias do Pedro Malazarte? E olha a coincidência, gente. Eu fui num concerto da Orquestra Sinfônica da cidade aqui de Sorocaba, da Fundec. Eu fui assistir um concerto na sexta-feira e teve uma ópera. Eu jamais imaginei que eu ia assistir uma ópera, As Histórias de Pedro Malazarte. Até eu posso postar lá no grupo um trechinho que eu filmei. Foi incrível, gente. O tenor, o nome dele acho que era Clayton Pusley, ele cantou 4 histórias do Pedro Malazarte. Até no final do concerto eu fui parabenizá-lo e eu contei para ele que 2 histórias eu conhecia e 2 não. A história da sopa de pedra eu conhecia, me conta aí se você conhece, e a história do pássaro no chapéu. Ai, gente, é incrível. A gente riu muito, foi muito legal. E essas histórias do Pedro Malazarte também faz parte da minha infância. Meu tio contando e todo mundo rindo. E minha mãe, sabe? Minha mãe ali se desdobrando para tornar a nossa infância maravilhosa por meio das histórias. Então deu para vocês entenderem por que eu amo tantas histórias? E aí veio meus filhos, né? Eu tenho 4 filhos: Carolina, Mariana, Joana e Lucas. E sabe qual era uma das coisas que meus filhos amavam, principalmente no inverno? Todo mundo já tomou um banho de camisolinha. Eu fazia camisolinha assim para as minhas filhas, assim, olha, com babadinho aqui no pescoço, como se fossem as camisolinhas da Wendell lá de Peter Pan. Eu fazia camisolinhas daquele jeito, longas, de flanelinha, com botãozinho, com babadinho. E minhas crianças, principalmente no frio, elas amavam, depois que tomava o banhinho, aquela sopa quentinha, deitava todo mundo na cama, e aí, mamãe, conta tal história, e eu contava as histórias. Muitas das histórias que eu contava eram as histórias que minha mãe contava para mim. Só que depois, com o tempo, olha só o que aconteceu. Como eu tenho uma mente muito criativa, cada vez que eu ia contar as histórias para os meus filhos, eu acabava inventando um pouquinho mais, deixando mais interessante. Eu gostava de enfeitar aquelas histórias. Aí uma das minhas irmãs fez uma coletânea das histórias que minha mãe nos contava e ela mandou imprimir num caderno assim simples, né? Xerografou, é isso, né? Fez um xerox e deu para todos nós as histórias que minha mãe contava. Boa noite, Jana, seja bem-vinda aqui na live Semana Terapêutica Histórias que Falam. Lives todos os dias, tá, Jana? Às 7h10, mais ou menos, da manhã. E à noite estava programado para ser às 18h30, mas por alguns motivos comecei hoje um pouquinho mais tarde e a de amanhã vai ser às 20 horas. Depois vai voltar às 18h30. Chama o seu pessoal lá para vir assistir também, tá, Jana? Porque é para ficar bastante gente aqui assistindo. Eu tô imaginando uma plateia enorme aqui na minha frente para que tudo dê certo. Tá certo? Então é desse jeito, contando um conto e aumentando um ponto, é desse jeito. Então, quando eu comparei as histórias que eu contava para os meus filhos com as histórias que minha mãe contava para mim, olha, quase que nem batia mais a história, de tanto que eu inventei. E as histórias, elas têm um impacto bastante profundo na nossa mente. A nossa mente vai guardando essas histórias que ficam guardadas no nosso inconsciente.
Então, sejam as histórias que nós ouvimos, ou sejam as histórias que nós vivenciamos, elas têm um impacto profundo no nosso inconsciente. Por isso que quando a gente conta uma história, aqui agora falando para você como terapeuta, a gente consegue, por meio das histórias, mexer lá dentro do inconsciente, regulando as emoções, organizando as memórias, fazendo com que aquilo que você nem percebe, porque é inconsciente, venha para o seu consciente e te ajude a reorganizar aquilo que não está muito bom, porque a gente nem percebe, certo? Essas sementinhas, elas ficam lá dentro da nossa mente. Você quer ver que interessante? Aqui na frente da minha casa, já do lado de fora do portão, tem um canteiro muito sofrido. Pensa num canteiro sofrido. Tudo que a gente plantou ali não foi muito bem. E como eu não tenho muito tempo, eu não cuido daquele canteiro. E aí eu plantei grama amendoim. Vocês conhecem a grama amendoim? Eu plantei a grama amendoim e essa grama amendoim, ela é muito danada porque ela junta uma aranha. De vez em quando vem uma teia de aranha assim que parece um véu que ficou sobre aquela planta, a grama amendoim. Dá uma florzinha linda, mas aqui não floresceu muito bem. Ai, no momento não tá não, viu? Mas vai ficar, eu tenho certeza. Deixa eu acabar de contar da grama amendoim. E aí um dia, quando eu vi aquele véu que foi, sabe, foi se formando ali, eu fui olhar bem de perto e eu vi que eram aranhas minúsculas. Pensa numa aranha pequenininha. Era uma araninha, como se fosse assim, um pó, vermelhinha. Então eu consegui, olhando muito de perto, se eu pegasse uma lupa ia dar para ver melhor ainda, eu vi aquele pó, muita aranha, muita. E aí uma pessoa já tinha falado mesmo para mim, olha, eu não gosto da grama amendoim, porque ela junta muita aranha. Só que eu daí já pensei naquelas aranhas enormes, mas não era, era essa aranha. Então o que aconteceu? Eu mandei cortar. Aí um dia veio um senhor aí para fazer um serviço aqui na chácara, falei para ele, viu, arranca toda essa grama amendoim para mim. E ele foi lá e ele arrancou, certo? Aí eu olhei o chão, né, só terra, tudo certinho. Falei, ai que bom, arrancou a grama amendoim. Adivinha o que foi que eu vi hoje, a hora que eu estava saindo para mim ir para academia, que é aqui do lado da minha casa. Sabe o que eu vi? Muitos brotinhos da grama amendoim voltando, porque a sementinha ficou lá e eu tenho certeza que daqui a alguns dias, nem que eu não molhe, vai estar cheio de grama amendoim de novo. Por que eu contei essa história aqui para você da grama amendoim? Porque a gente já está entendendo o nosso inconsciente através dessa história aí que nem estava programada, da grama amendoim. Que você luta com algumas emoções que você tem aí na sua mente, que você já sabe que tem essas emoções, você já sabe que tem essas histórias, mas elas estão como que plantadas, cheias de sementes no seu inconsciente. Aí você fala assim, resolvi esse problema aqui, daqui a pouco o problema voltou. Ah, essa emoção, já me libertei dela, já dei um jeito. Já dei um jeito na timidez, já dei um jeito no medo, já dei um jeito na insegurança. Qual que é a sua emoção conflitante que mais atrapalha a tua vida? Quer contar aqui? Se quiser contar, conta. Ai, Bernadette, a minha emoção mais difícil de lidar com ela é a insegurança. É a timidez. Fala aí, se quiser contar aqui, compartilhar com a gente. Essas sementinhas, elas estão tão lá dentro do nosso inconsciente, isso acontece comigo também, gente, que se a gente não ir lá e investigar e ir novamente lá limpar, daqui a um tempo volta. E você não vai conseguir arrancar totalmente. Sabe o que você vai fazer? Por meio da terapia cognitiva comportamental que eu trabalho, você vai organizar e você vai aprender a conviver com essas emoções.
Agora de pouco, por causa dos contratempos que eu tive, gente, o horário já estava chegando, eu estava aqui, meu Deus, olha a hora, e eu aqui com aquela dificuldade para fazer uma capinha para live, com uma dificuldade, comecei a me sentir insegura, ai, que vontade de cancelar tudo, ai, o que eu faço? Falei, peraí, Bernadette, fica de pé aí e trabalha esse emocional, você consegue, você já fez coisas muito difíceis na sua vida, você já fez coisas muito difíceis, e se eu começar a contar aqui as coisas difíceis que eu já fiz, você vai concordar comigo, e eu sei que você também, você já fez muitas coisas difíceis, e na hora da fragilidade, gente, na hora do medo, da insegurança, sabe o que a gente faz? A gente pega essas histórias que estão difíceis lá, entalou aqui, parou aqui, e você fala, não, se eu conseguir aquela vez, eu vou conseguir agora. E aí você se fortalece e vai. Você tá junto aqui comigo? Ah, eu espero que sim, né, Jana? Vamos lá, a primeira história de hoje? A história de hoje é a Rosa e a Violeta. Eu já contei para tantas amigas essa história na rua, cada vez que eu vejo uma rosa espiando por cima do muro. Já aconteceu com você? Puxa aí na sua memória. Você andando na rua, a pé, né? Porque de carro a gente tá prestando atenção no trânsito. Você está andando na rua e de repente você olha aquele muro, que pode ser inclusive um muro alto, e você olha, ó, tem uma rosa linda, cor-de-rosa. As que eu mais vejo são as cor-de-rosa. Ela tá lá assim, ó, olhando para baixo. O que é que tá acontecendo lá embaixo? A Jana pediu e eu vou reforçar. Compartilhem essa live maravilhosa. Obrigada, Jana. Já conhece, Jana, a história da Rosa e da Violeta? E hoje nós vamos ver o que nós aprendemos dessa história. Já conhece? Ai, gente, dá vontade até de dar um pause aqui e pedir para todos vocês que estão aqui comentar. Ai, eu já conheço. Não, eu não conheço, não lembro. Mas se a gente for fazer isso, nós vamos ficar aqui muito tempo, né, gente? E a gente tem outras coisas para a gente fazer hoje. Então vamos à história. Era um lindo jardim, uma antiga casa, uma casa centenária, cheia de portas e janelas imensas. E a dona da casa, que amava muito as flores e as preferidas dela, eram a Rosa e a Violeta. Jana diz que não conhece, Nair também não. Então, que bom, presta atenção. A dona da casa plantou as rosas e plantou as violetas, e elas cresceram, se formaram ali naquele jardim. E em pouco tempo, a rosa, ela foi crescendo, e quando chegava a temporada, a sua dona ia e podava a rosa, e as roseiras, quanto mais poda, mais elas crescem. Até que chegou uma hora que a rosa, ela percebeu que ela estava acima do muro. Era um muro de mais ou menos 2 metros, mas mesmo assim, a rosa, que foi crescendo, forte, bonita, ela conseguiu olhar lá fora. E lá de cima do muro, ela falou, olha o mundo lá fora. Carros passavam, pessoas passavam, crianças brincando. E ela começou a achar tudo aquilo maravilhoso. E as pessoas olhavam para ela e falavam, que rosa linda! Olha que rosa maravilhosa! E as pessoas falavam, ai, que rosa linda! E a rosa lá de cima do muro olhava e ela ficava muito feliz quando ela escutava aqueles elogios. A Violetinha foi crescendo lá embaixo. A Violetinha estava lá embaixo das folhas
Tinha folhas assim, olha, em cima da violetinha. Sabe aquela violetinha de jardim? Não é aquela violetinha que fica no vaso, é aquela violetinha que fica lá no jardim. Violetinha, ela dá lá embaixo das folhas, ela fica escondidinha. E aí a violetinha olhava para a rosa e falava assim, que linda. Ah, eu tô feliz aqui. Tô me sentindo segura. Eu tenho meu perfume. A minha dona também gosta de mim, porque quando ela vem molhar, ela tira as folhinhas e fala, ai, como você é linda, Violetinha. Mas, ai, acho que eu queria poder olhar lá de cima também. A Rosa, quando ela olhou lá de cima, ela olhou a Violetinha e falou assim, ai, Violetinha, como eu tenho pena de você. Olha para mim. Olha como todo mundo me acha linda. E eu tô vendo o mundo lá fora. Eu tô vendo os carros, eu tô vendo as pessoas, eu tô vendo o céu. E as pessoas olham para mim e elas falam que eu sou linda. E você aí, tão pequenininha, tão escondidinha aí no meio das folhas. Ai, como eu tenho pena de você. Você viu o que estava acontecendo naquele jardim? Se você fosse uma flor, qual dessas flores você acha que você era? A rosa, linda, maravilhosa, ou a violetinha? Não dá a impressão nesse momento aqui que a rosa é má e a violetinha é a boazinha? Parece que em toda história tem assim, né? O vilão e o mocinho, né? Mas não. Era só circunstâncias que essas duas flores estavam vivendo aí dentro do ambiente delas, do jardim. Vamos falar dos aspectos positivos da rosa? Um aspecto positivo da rosa é que ela tem uma boa autoestima, certo? Ela entende o valor que ela tem, a beleza que ela tem, porque as pessoas observam e ela é realmente maravilhosa. Só que ela tem aqui nessa história um aspecto negativo, que com o tempo ela acabou desenvolvendo, porque lá no começo ela não era assim. Sabe quais são aspectos negativos da personalidade dessa rosa? É que ela tem uma altivez exagerada e ela é um pouco arrogante. Quando ela olha para a Violeta, ela se sente superior e isso faz com que ela se torne arrogante. E a Violetinha? O que a gente observa na personalidade dessa Violetinha? Aspectos positivos. Ela tem uma humildade e ela tem um contentamento. Porque embora ela seja lá aquela florzinha que fica lá embaixo das folhinhas, ela é bonita, ela é amada e ela é contente. Então as duas têm um contentamento. São diferentes, mas as duas têm um contentamento. Só que a Violetinha também tem dois aspectos negativos na personalidade dela. Sabe quais são os dois aspectos negativos? A timidez, porque ela se esconde debaixo das suas folhas, e ela tem uma pontinha de inveja. Quando ela se compara com a rosa, ela inveja. Essa história aqui eu conheci há muitos anos atrás num livro e tem a continuação da história. Eu peguei a história para a gente analisarmos um pouquinho como se forma dentro da personalidade aspectos positivos e negativos como esses que eu trouxe à atenção. Boa autoestima, mas em contraponto, altivez e arrogância.
E humildade e contentamento, mas em contraponto, timidez e inveja. Às vezes, dentro de uma família, existe esse universo aí entre irmãos. Eu já peguei muitas histórias familiares que têm essas características dentre irmãos. Conto já o final da história para vocês? O final da história também tem dois aspectos que eu achei muito interessantes. Sabe qual é? O primeiro aspecto, que quando uma pessoa, ela se torna... Não, em vez de explicar, eu vou contar a história. E assim ficaram lá no jardim as duas flores. A rosa com a sua altivez, com a sua arrogância, mas ao mesmo tempo linda, maravilhosa, cheia de boa autoestima, e a violetinha lá debaixo das folhinhas, se sentindo segura, contente, humilde. São características que nós devemos também buscar, desenvolver aí dentro da nossa personalidade. Mas aí o que aconteceu um belo dia? Não sei se você está pensando mais na rosa ou na violeta. Está pensando mais na rosa ou na violeta? Sabe o que aconteceu um dia? Começou uma tempestade. E a ventania começou a soprar, e aquela ventania soprando, e a rosa foi ficando igual uma louca naquela ventania, até que veio uma rajada de vento e derrubou a rosa, toda despetalada. E sabe onde que a rosa caiu? Ela caiu pertinho da violeta. E como que a violeta estava naquela tempestade, você fez aí um quadro mental? A rosa, olha, a rosa sofreu com a tempestade? Me conta aí, a rosa sofreu com a tempestade? Não. A rosa estava lá bem protegidinha. Eu já vi muitas histórias assim, que a pessoa, com a sua arrogância, teve uma queda brusca. A Bíblia tem um texto que fala, né, que a arrogância, o orgulho, ela vem antes da derrocada. E pessoas que têm essa altivez, essa arrogância, precisam trabalhar essas emoções para que elas não afastem ela dos bons relacionamentos, porque pessoas assim podem, de alguma maneira, perturbar seus relacionamentos. Certo? Então, quando a Violeta viu a rosa caída, o que a Violeta falou? A Violeta, que tem uma certa ponta de inveja lá da rosa maravilhosa, ela falou assim, agora foi a sua queda, né? Caiu? Você já não tá mais lá em cima do muro? Maravilhosa? Olha eu aqui onde é que eu tô. Eu tô toda protegidinha aqui embaixo dessas folhas. Só que a história aí nos dá uma lição de moral também nesse finalzinho da história. Sabe o que é que a rosa fala para a Violeta? Mas pelo menos eu vi o mundo lá fora. Eu estava pensando exatamente nesse texto. Exatamente. Olha que interessante, como ali a gente reverte a história rapidamente. A rosa, que era orgulhosa, caiu com a tempestade. A Violeta, olha só o que aconteceu com você, não é você que estava linda lá? Aí parece que a bola veio para a Violeta, né? Mas daí a Violeta fala, mas pelo menos eu vi o mundo lá fora. E você? A história, quando eu li essa história, a história terminou aí. Porque a Violeta vai ter um fim também, uma hora, não é verdade? Eu tenho meu jardim aqui, eu tô com umas
orquídeas ali maravilhosas. E eu tenho que curtir essas orquídeas, porque vai chegar a hora que também elas vão deixar de estarem vivas, né? Então, o que nós queremos aqui dentro de um processo terapêutico entender dessas duas flores aí dentro dessa história? Todas as histórias têm seus aspectos negativos que precisam ser trabalhados para que a gente saiba conviver bem com essas emoções, com essas até fraquezas, até mesmo com falhas de personalidade. Todos nós temos. Eu tive que lutar muito com algumas falhas de personalidade que eu tinha, até para poder ajudar as pessoas como terapeuta. Primeiro a gente tem que se curar das nossas feridas emocionais, porque senão como que eu vou ajudar alguém se as minhas feridas ainda estiverem sangrando? Não é verdade? E quando eu curo as minhas feridas, eu desenvolvo uma empatia para mim poder entender melhor a pessoa que quer a minha ajuda. Então, todos nós temos esses aspectos negativos: altivez, arrogância, timidez, inveja, ciúmes, as emoções que nos travam. Sabe quais são as 4 emoções que mais travam o desenvolvimento da gente? A Fafita, ela trouxe o texto que eu citei. O orgulho vem antes da queda e o espírito arrogante antes do tropeço. Provérbios 16, 18. Obrigada, Fafita, por estar colocando aí o texto pra gente. Certo? O orgulho, esse orgulho que é negativo, a ambição que tem o seu aspecto negativo, tudo isso nós podemos trabalhar indo nas origens, certo? Porque esses sentimentos, essas falhas de personalidade, elas são colocadas dentro de nós, como aquelas sementinhas, as sementinhas da grama amendoim que a gente poda para tirar as aranhinhas e quando a gente vê, ela brotou novamente. Como que se formam essas emoções e essas histórias e os traumas dentro da nossa mente? Na semana Histórias de Marias, que eu dei para vocês na última temporada, né, que eu fiz de lives aqui ano passado, eu até fiz lá a ilustração do trânsito, os bloqueios que vão se formando. Se vocês quiserem assistir, tem lá no YouTube para vocês assistirem. Mas o que são essas crenças que se formam lá dentro da gente? São as nossas experiências infantis, são as coisas que nós vimos, as coisas que nós ouvimos, influência dos adultos, pai, mãe, cuidadores, professores, tios, coisas que falaram, mas que vieram com um impacto emocional tão forte dentro de nós que eles se tornaram como verdades absolutas. Aquilo que pai e mãe principalmente falaram, as autoridades que nos educaram, que têm o papel de protetores, de cuidadores, zeladores da nossa infância, então eles erraram tudo? Imagina, eles acertaram muito. Mas como pessoas imperfeitas, eles também erraram. E eles erraram por mal? Não. Eles erraram tentando acertar. Cada vez que minha mãe errou, para comigo e para com meus irmãos, foi porque era aquilo que ela sabia fazer e ela estava tentando acertar. Na maior parte das vezes. Não foi por mal, até foi pensando em proteger. Então, o que nós temos que descobrir, e feliz é todo aquele que vem fazer terapia e que descobre como que isso começou. Essas emoções conflitantes que nos dominam
esses traumas. Trauma é tudo aquilo que marca. Tem trauma que é bom também, viu, gente? Não é só coisa ruim, não. Tem trauma que ele se torna uma marca que nos protege. Mas essas que são más, que nos paralisam, que nos podam, que tiram nossa força, tiram nossa coragem, que nos fazem conviver com medo, que nos fazem nos tornar pessoas arrogantes. Quem que quer ser arrogante? Não. Mas você já percebeu que tem pessoas que têm o olhar igual eu fiz o olhar da Rosa aqui por cima do muro, assim? Tem gente que tem um olhar assim, né? Parece estar olhando assim, ó, lá de cima. Onde que ela aprendeu a ser assim? Ela aprendeu a ser assim. De quem que ela herdou? Porque essa menininha aqui, olha, essa daqui é você, Fafita, adulta. E lá dentro de você tinha a Fafita que viveu todas essas experiências e que ela como que continua vivendo dentro de você. Isso daqui ilustra muito bem o que acontece com a gente. Ah, eu sou tão medrosa. Quem era medrosa era ela. E você foi vivendo à mercê daquele medo, você foi repetindo as experiências, porque crenças, elas são introjetadas na nossa mente, ou por causa do impacto emocional do momento, ou pela repetição que nós mesmos vamos repetindo, até que aquilo lá se torne uma crença, uma verdade absoluta. Ah, eu poderia mudar. Não muda, não. Entendeu, Fafita? É como se lá dentro essas crenças ficassem falando assim: obedece, não faz. Ah, mas é que eu queria tanto mudar. Não vai mudar. É para fazer daquele jeito. E a gente repete os comportamentos. Sabe o que é maravilhoso da terapia? Que a gente vai, eu falo descascar a cebola, eu posso até ver se falo amanhã um pouquinho sobre esse termo aí, tá? Descascar a cebola em continuação. A gente vai voltando, até chegar lá no núcleo daquele trauma, para entender o que está lá no fundo. É maravilhoso, gente, é maravilhoso demais. Então você viu essa história? Essa história fala muito sobre nós. Às vezes somos rosa, temos uma boa autoestima, mas às vezes temos essa característica negativa de ter uma altivez que não precisa. Às vezes agimos com arrogância e não precisa. E às vezes nós somos violeta, somos humildes. Isso é maravilhoso, temos um espírito de contentamento, mesmo na simplicidade, maravilhoso, mas em contrapartida, às vezes, por estarmos lá escondidinhos embaixo daquela proteção, nós não nos arriscamos, nós não olhamos para o mundo lá fora. E nós nos tornamos tímidos, inseguros, e fazemos muitas coisas no piloto automático. Vou fazendo as coisas, às vezes vem o arrependimento, eu não deveria fazer, mas e agora? O que eu faço? Já fiz. Certo? É difícil, mas é recompensador descobrir. É isso mesmo, Fafita, é recompensador. Eu acho que terapia é um ato de amor. Depois que eu me tornei terapeuta, toda vez que eu estou conversando com alguém, eu já falo assim, como seria bom se ela fizesse terapia? Como seria bom se ele fizesse terapia? Para descobrir onde estão essas histórias, e muitas delas imaginárias, que afetam a nossa vida como um todo. Tá ok, pessoal? Então, essa foi a nossa história de hoje. Aprendemos bastante, né? O que vocês acharam? Aprendemos bastante sobre a rosa e a violeta. Aspectos positivos, aspectos negativos. Eu acho o fim dessa história surpreendente.
Sabe aquele filme que você vai assistindo, e lá no final do filme tem uma virada assim, repentina? Eu acho que essa história tem duas viradas repentinas. Uma virada repentina, quando vem a tempestade e acaba com a arrogância da Rosa, e aí a Violetinha, que era invejada, fala assim, olha só você aí, hein? Quem que tava lá toda olhando por cima do muro? Eu tô aqui, ó, protegidinha. Parece uma virada. Só que daí a Rosa fala assim, mas pelo menos eu vivi a vida e eu vi o mundo lá fora. E eu tenho certeza que você também quer ver o mundo lá fora. Certo? Então, assim nós encerramos a live de hoje. Agradeço muito a vocês que vieram. Gostei da participação de vocês também. Fica aí refletindo um pouquinho sobre isso. Daqui a pouco eu já vou subir a live. Bernadette, você acredita que eu às vezes falo isso? Se ela fizesse terapia. Aí você já fala do processo terapêutico Viva a Vida que ajudou tanto você. Tá bom, Fran? A Fran foi bem ajudada. Depois fala lá no particular comigo, Fran, se você permite que eu conte aquela história que fez com que você sofresse tanto. Daí a gente conversa lá no particular. Tá ok, pessoal? Olha só que maratona que vai ser essa semana para mim. Amanhã às 7h10 eu vou estar aqui falando sobre a segunda coisa que deve fazer parte da sua rotina matinal para poder ter saúde mental, emocional e física. Comenta lá, deixa o seu comentário que é muito importante, deixa o seu curtir. Ai, gente, isso daí é uma coisa que acaba com a gente. Vou abrir meu coração agora para vocês, viu? A gente se esforça, pesquisa, vem aqui, aí vai olhar lá. O que custa dar um curtir, gente? Não custa nada, por favor. E enviar também não custa nada. Pega aí o aviãozinho, coloca lá no grupo da família, no grupo das amigas. Por quê? Porque o Instagram e o YouTube são algoritmos e eles entendem. Olha, essa live aqui foi bastante compartilhada. Vamos compartilhar mais. Aí mais pessoas são ajudadas pelo conteúdo. Você entendeu por que você deveria curtir, comentar e compartilhar? É por isso. Para que mais pessoas possam ter acesso a um conteúdo maravilhoso como esse. Agradeço muito a você que veio aqui e uma boa noite para vocês. Até amanhã, às 7h10, aqui no Instagram. Beijo!